Bom dia, graça e paz, bem-vindo novamente ao meu canal, bem-vindo novamente à jornada de lições. E apesar de nós estarmos há algum tempo sem postar nada, o último vídeo falou sobre descanso em Jesus. E eu descansei tanto que demorei para postar vídeo, mas estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos. Então venha comigo, mas antes não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar essa mensagem, porque quando você compartilha, o YouTube entende que ela é relevante e assim você me ajuda a abençoar mais pessoas. Vamos lá? Então, o que eu queria compartilhar com vocês no dia de hoje, nessa jornada de hoje, qual é a lição que nós vamos estar meditando hoje? Está lá em Salmos, no capítulo 133, um salmo bastante conhecido por todos, né? O Salmo 133, eu achei muito interessante falarmos sobre o Salmo 133 hoje, por quê? Porque nós, como povo de Deus, né, por sermos muitos, a palavra fala que nós somos irmãos, somos família. Então eu queria compartilhar com vocês rapidamente sobre esse verso do Salmo que diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Em algumas versões está habitam em união. E qual que é a nossa meditação de hoje, na nossa jornada de lições? Queridos, a palavra de Deus mesmo fala que nós somos irmãos e que a bênção do Senhor, se você for acabar ali de ler o Salmo 133, fala que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre onde há união. Então, primeira coisa, nós somos irmãos. Segunda coisa, precisamos viver e estar em união. O que eu queria trazer nesta manhã é algo que eu tenho percebido muito no meio cristão, né? No nosso meio, no meio do povo de Deus. E eu acho muito interessante que nós, cada um de nós como cristão, Deus tem nos dado uma individualidade. Né? Deus deu para mim, deu para você uma individualidade e Deus deu para cada ministério uma individualidade. E isso é muito lindo, porque é a multiforme graça de Deus. Então, o que eu quero te trazer nesse dia? Que nós, como irmãos em Cristo, precisamos estar unidos, precisamos estar orando uns pelos outros, precisamos estar louvando, adorando, glorificando a Deus pela vida do nosso irmão e pela individualidade que Deus deu a ele. Porque, afinal de contas, em uma família, nem todos os dedos da mão são iguais, não é verdade? Minha mãe sempre falava isso, que numa mão os dedos são diferentes. Em uma família, você pode ter 2, 3, 4, 5, 10 filhos. Nenhum será como o outro. E o pai e a mãe sabem identificar e respeitar, né? Ou deveria ser assim, a diferença de cada filho. Então, o que eu quero trazer para a nossa meditação na jornada de hoje é que nós, como igreja de Deus, como corpo de Cristo, como noiva, como irmãos um dos outros, precisamos também aprender a respeitar as nossas diferenças, respeitar a nossa individualidade e precisamos aprender a respeitar o nosso irmão e também a louvar a Deus por ele ser diferente de nós. Respeitar, né? Agradecer ao Senhor, porque ele tem uma forma diferente de ministrar, uma forma diferente de ensinar, uma forma diferente de pregar, porque ia ser muito chato se todo mundo fosse igual, não é verdade? Então nós precisamos aprender isso. Mas o que acontece muitas vezes é que no nosso meio, no meio dessa grande família de Deus, nós só temos críticas, apontamentos de dedo, nós só falamos mal, nós só achamos que, ai, não acho certo aquilo que o meu irmão ou que a minha irmã fez, ai, eu não acho certo falar desse jeito ou daquele outro. Não, Deus levantou cada um do seu jeito, com seu temperamento, com a sua personalidade, para falar com propriedade sobre isso, né? Sobre a palavra de Deus. Se nós formos ver na palavra do Senhor, o Senhor escolheu várias pessoas para entregar a sua mensagem, né? E cada um era de um jeito, cada um era de uma forma, né? Moisés era muito tranquilo, manso, né? Paulo já era mais rígido, né? Mais enérgico. Pedro, então, nem se fala. Falava antes de pensar. Então nós vemos que Deus, ele escolheu com detalhes, Deus escolheu porque é assim que Deus quis, né? Então por que eu vou falar daquele irmão que já tem coragem de rasgar o verbo? Por que eu vou falar daquele irmão que não tem coragem de rasgar o verbo, mas que é manso e tranquilo? Por que eu vou falar daquele irmão que toma cuidado com as palavras quando vai falar alguma coisa? Por que eu tenho que falar daquele irmão que muitas vezes pensa muito para falar? Não, vamos aprender a respeitar, vamos aprender em nome de Jesus nesse dia, nessa jornada de lições, que a beleza da unidade está em nós com
compreendermos que precisamos refletir aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Lá em João, no capítulo 13, no versículo 35, olha o que diz a palavra de Deus. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então nós podemos entender aqui que a única maneira de nós sermos conhecidos verdadeiramente como os discípulos, como aqueles que seguem a Cristo, é se nós nos amarmos uns aos outros. Então que possamos gastar todo o nosso tempo, toda a nossa inteligência, gastar todo o nosso, como eu vou dizer, tudo aquilo que Deus nos deu, né? Deus nos deu tantas coisas lindas e boas, né? Para que nós possamos distribuir, para que nós possamos abençoar o nosso irmão. A palavra diz assim que quando nós estivermos juntos, que haja em nós salmos, cânticos, hinos espirituais. Então, para que gastar o nosso tempo falando mal, né? Para que usarmos toda essa habilidade, né? A palavra certa, que o Senhor Jesus nos deu para falar mal do nosso irmão. Queridos, eu acredito que a bênção do Senhor, que aquilo que nós tanto queremos, o avivamento, né, vai vir quando o povo de Deus se unir. E não é se unir só no sentido de, o povo de Deus está unido porque nós pregamos. Não, é um povo que verdadeiramente se ama, que verdadeiramente se respeita, que verdadeiramente entende que o alvo é Cristo. Então precisamos compreender que o nosso alvo não é a denominação de A ou B. O nosso alvo não é criticar a forma como aquele irmão ou aquela irmã se porta ou se comporta, desde que seja dentro dos princípios, claro, né? E mesmo aqueles que estão fora, não cabe a nós julgá-los, cabe a nós falarmos do amor de Deus, né? O que eu admiro em Jesus é que ele atraía as pessoas e ensinava. Ele não obrigava ninguém, né? Ele não obrigava, ele não colocava a goela abaixo, ele falava, vem aqui que eu vou agora te obrigar a ser como eu quero que você seja, eu vou te obrigar a se vestir como eu me visto, eu vou te obrigar a falar com o jeito que eu falo. Não. Jesus é muito tranquilo, é muito manso, né? Jesus, ele se ira, claro, ele se irou em algum momento, em algum único momento, né? Mas Jesus, ele sabia como colocar as palavras. Então, que nessa jornada de hoje, né, nós possamos entender isso, porque, queridos, não adianta, eu falo pra você, não adianta, muitas vezes nós queremos falar desse amor tão lindo que é o amor de Deus, se nós não falarmos dele respeitando o nosso próximo, sabe por quê? Muitos não vão querer nos ouvir, e esse não é o propósito do Senhor. O propósito do Senhor é que o maior número possível ouça que falamos de um Deus de amor, de um Deus de paz, de um Deus de bondade, de um Deus de benignidade, de um Deus de mansidão, e para isso nós precisamos reproduzir isso. Então, na lição de hoje, que você não se esqueça, nós, lá no Salmo 133 diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Existe diferença? Sim, claro, somos diferentes uns dos outros, né, em vários aspectos, mas nós temos um só Pai e um só Deus. Outra coisa, o objetivo principal desses irmãos é a salvação de almas, não é discussões teológicas, não é se a placa A ou B tem um nome assim, um assado, não é porque aquele fala assim, não, em nome de Jesus, que nesse dia você possa orar pela igreja de Deus, você possa orar pelo missionário, pelo pastor, pelo evangelista, pelo ministro de louvor, que você levante um clamor pela igreja, para que a igreja se una, para que a igreja seja para que a igreja verdadeiramente proclame a palavra do Senhor e se una ao nosso irmão, à nossa irmã, que tem um jeito diferente de ministrar, de pregar, de cantar, de louvar, não tem problema. O importante é que Jesus está sendo o quê? Anunciado. Amém? Então, essa é a mensagem de hoje. Eu agradeço a sua companhia. Até a nossa próxima jornada de lições, tá? Eu quero ver se agora, todo dia, eu sempre trago aqui uma mensagem para edificar a sua vida, para que você venha, ao longo do dia, meditar sobre ela, em nome de Jesus. E não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar essa mensagem, porque quando você compartilha, o YouTube entende que essa mensagem é relevante. E assim você me ajuda a abençoar mais pessoas. Então venha fazer parte desse time maravilhoso, dessa jornada maravilhosa que é a cada dia caminhar com o Senhor. Amém? Deus abençoe você e até a nossa próxima jornada de lições.